Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Mais um vídeo de regras aqui no canal e agora para explicar como é que se joga este jogão, Acrópolis. Jogo aí trazido recentemente pela nossa querida editora Paper Games. Acrópolis é aí um jogo que roda de 1 a 4 jogadores e dura 25 minutos. É bem rapidinho e muito gostoso de jogar, de alocação de peça. E no jogo nós somos os arquitetos da Grécia Antiga. Vamos lá então ver como é que se joga? Começando com a preparação do jogo, né? O jogo já vem todo arrumadinho nessa caixa, que é a coisa mais linda. Os componentes estão incríveis. Nós vamos pegar uma dessas folhinhas aqui de jogador e distribuir uma para cada jogador. Depois, de acordo com a quantidade de jogadores, nós vamos olhar atrás das peças e todas as peças vão ter uma quantidade aqui, por exemplo, de 2 ou mais jogadores. Essas peças são de 3 ou mais jogadores e essas peças se você jogar em 4 jogadores. Então eu vou fazer aqui uma preparação para 2 ou mais jogadores. Então eu vou usar todas as peças que tiver somente o número 2 ou mais aqui. Já separei aqui todas as peças que tem 2 ou mais. Agora eu vou pegar essas pecinhas aqui e dar uma para cada jogador. Agora nós vamos pegar todas as pedrinhas, esses marcadores do jogo, colocar em uma área no centro da mesa e dar para o primeiro jogador este marcador aqui. E aí o jogo fala para você separar todas essas peças que você pegou em 11 pilhas, né? E aí em 2 jogadores a gente vai separar em 11 pilhas de 3 peças. Você não precisa separar as pilhas, elas só facilitam na hora de virar as peças a cada rodada. No caso de 3 jogadores você vai separar 4, né? 11 pilhas com 4 peças, né? Em 4 jogadores 11 pilhas com 5 peças. No caso aqui eu separei, né, para mostrar e ilustrar para vocês, porque depois que você separar as 11 peças, vão sobrar, né, algumas peças, e essas peças que sobrarem, você vai colocar virada no centro da mesa. E aí a primeira coisa que é muito importante você definir, você tem que definir com os jogadores aonde é o início e aonde é o final, né, dessa trilha aqui de peças que nós podemos pegar. Vou dar um exemplo aqui que nós escolhemos antes da partida, que essa aqui vai ser a primeira peça. Então essa vai ser a última peça. E por que isso é importante? Vocês já vão entender logo mais. Agora, depois de definir o primeiro jogador ele ganha uma pedrinha, que são esses cubinhos cinzas, e o segundo jogador ganha 2 pedrinhas. Em 3 jogadores, o terceiro ganharia 3, em 4, o quarto ganharia 4 pedrinhas. E agora nós já podemos começar a jogar Acrópolis. Como é que se joga? Na sua vez, você vai pegar uma peça e colocar na sua área. Simples assim. A questão é, as peças, elas podem ter um custo. Como assim podem? Vamos supor que eu comecei aqui. Essa primeira peça, que é do começo da linha, né, que a gente definiu, ela é de graça. Então eu posso pegar ela sem ter que pagar nada. A segunda peça, eu teria que pagar uma pedra. Então eu tenho que pagar uma pedra para cada peça que eu pular. Então se eu quisesse essa peça, eu teria que pagar 1, 2, 3 pedras. E ao pagar eu não coloco elas aqui, eu devolvo elas para o estoque geral. No caso desse jogador ele só tem uma pedra, então ele só tem 2 opções. Ou ele pega essa de graça, ou ele paga 1 para pegar essa segunda, né, essa segunda peça aqui. Vamos supor então que ele quis essa segunda, então ele vai pagar uma pedra e pegar a peça. Então vai colocar na sua área. Regras para colocar a peça na sua área é bem simples. Tem que encostar, né, todos os lados. Você não pode deixar assim, ó, em quininha. Pode encostar assim, assim, da forma que você quiser. Você pode girar a peça. O importante é que esteja encostando, né, uma lateral com outra lateral pelo menos. E agora é a vez do próximo jogador. Então esse jogador agora, ele tem essas opções. Esse espaço que ficou em branco, ele é pro lado. Então se o jogador quiser essa peça, ele vai pagar somente uma pedra. E agora para ele pegar essa peça, ele poderia pagar 2 pedras. Vamos supor então que ele escolheu pagar uma pedra e pegou essa peça. E encaixou aqui na sua área. Volta para o primeiro jogador. O primeiro jogador agora, ele tem 2 opções, mas não tem pedras, né? E quando você não tem pedras, você tem que simplesmente pegar a peça, né, no começo da linha, né, da forma que você definiu. Nesse caso, o jogador ele é obrigado a pegar essa peça aqui. E quando sobrar apenas uma peça no centro da mesa, o jogador vai passar o marcador de primeiro jogador para o jogador à sua esquerda. No caso de 2 jogadores aqui, ele vai passar para esse jogador. A peça que sobrou vai ser deslizada para o início da fila. E então o jogador pode escolher qualquer uma dessas pilhas aqui e virar as novas peças.
Para isso que o jogo fala para você separar em pilhas assim com quantidades, porque já fica na quantidade exata. Mas você não precisa, se quiser você pode, no caso de 2 jogadores, só virar 3 novas, né? No caso de 3 jogadores, virar 4 novas, 4 jogadores virar 5 novas. Enfim, vocês entenderam. Uma outra possibilidade que o jogador tem é que quando o jogador pegar uma peça, ele pode colocar em cima de outra peça, fazendo um segundo andar, né? Mas temos algumas regras para isso. A primeira regra é que para colocar em cima de outra peça, você tem que pelo menos pegar 2 peças diferentes. Eu não poderia pegar uma peça em cima de uma outra peça sozinha, tá vendo? Dessa forma aqui. Eu teria que pegar pelo menos 2 peças diferentes, então eu poderia fazer isso, por exemplo. Ou poderia fazer isso aqui também, que aí eu estaria pegando 3 peças, né? Estaria tocando 3 peças diferentes. Uma outra coisa que eu não posso fazer é colocar um segundo andar sem ter uma base embaixo. Então nesse espaço que está sem nada aqui, eu não poderia pôr uma peça aqui sem ter um suporte ali. Então eu tenho que colocar em cima de 3 espaçozinhos aqui. Então eu poderia fazer isso aqui, por exemplo. Ao colocar peças em cima de outras peças, veja quantas pedreiras você tampou. Pedreiras são todos esses espaços aqui sem cor, esses espaços cinzas aqui. Então, para cada pedreira que você tampou, você ganha uma nova pedrinha. E assim é a única forma de ganhar novas pedrinhas. Então, nesse exemplo aqui, a melhor jogada com certeza seria essa. Porque eu tamparia 3 pedreiras e ganharia 3 pedras. E assim o jogo vai sendo jogado até sobrar uma peça na mesa. Quando sobrar uma peça na mesa, né, e não tiver mais peça para virar, essa peça é descartada e nós vamos para a pontuação final. Para explicar a pontuação final, eu vou mostrar a área somente de um jogador aqui para facilitar a didática, tá? Eu vou montar aqui um cenário mais ou menos de final de jogo e explicar para vocês como é que cada uma dos edifícios pontua. Como é que funciona a pontuação do jogo? Nós vamos pontuar os nossos distritos vezes a quantidade de praças da cor daquele distrito. Como é que funciona isso? Aqui nós temos 5 distritos no jogo, que são o distrito azul, amarelo, vermelho, roxo e verde. E no final, cada um pontua de uma forma, e nós vamos pontuar ele vezes a quantidade de estrelas que aparecem nas suas praças, né? Aqui nessa área aqui mostra quantas peças, e isso é muito importante, quantas peças em 2 jogadores possui uma praça azul. Então somente 5 peças, mas 18 peças possuem distrito azul. Aí aqui tem uma informação bem legal para você saber a quantidade de peças que podem sair. No caso da amarela aqui, ó, as praças, elas já vêm com 2 estrelas cada uma delas. A vermelha e a roxa também com 2, e a verde com 3 estrelas. E a azulzinha sempre vem com uma estrelinha só. Então você vai pegar a pontuação do seu distrito e multiplicar pela quantidade de estrelas que estão visíveis na sua cidade, né, daquele distrito. Vamos lá explicar então cada um dos distritos, como é que eles pontuam e funcionam. Começando pelo distrito azul. O distrito azul você vai pontuar pelo maior grupo, ou seja, o maior grupo que você tem que esteja adjacente, todo conectado. Nesse exemplo aqui eu tenho, ó, esse grupo que tem 1, 2, 3, 4 peças conectadas, e eu tenho um outro distrito aqui de 2 peças e um outro de 2 peças. Note que a praça do distrito, que tem a estrelinha, ela não liga, né? Então isso aqui não é meu maior grupo. Eu tenho 2 grupos de 2 e um grupo de 4. Então eu vou pontuar somente pelo maior grupo, né, das azuis, nesse caso. É o de 4 pecinhas aqui adjacentes. E aí quanto vale cada pecinha dessa? Depende do andar que ela estiver. Como assim? Nesse exemplo, ó, esses 2 estão no primeiro andar. Então cada uma delas vale 1 ponto. Essas 2 já estão no segundo andar. Então cada uma delas vale 2 pontos. Se tivesse uma peça no terceiro andar, ela valeria 3 pontos. Então nesse meu exemplo aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de distrito azul. E o jogo vem com um bloquinho, né, para você anotar. Então eu vou anotar aqui que eu tenho 6 pontos de distrito azul e vou ver quantas estrelas eu tenho das praças. Então aqui eu tenho 1, 2 estrelas, né, que estão visíveis aparecendo aqui no meu tabuleiro. Então nesse caso a minha pontuação de distrito azul é 6 vezes 2, né, porque eu tenho 2 estrelas, e a pontuação então vai ser 12 pontos. Anota aqui e a gente vai pontuar o próximo distrito. E isso é muito importante porque no caso de eu tampar uma praça, eu não vou estar mais ganhando aquela estrela. Já era, o que você tampou não funciona mais para sua cidade.
Então, nesse exemplo aqui, eu faria somente vezes uma estrela. Então, os distritos azul, que são as habitações do jogo, pontuam dessa forma. Agora, como é que nós pontuamos os distritos amarelo? Amarelo são os comércios do jogo, e comércio não gosta do quê? De concorrência, né? Então, para os distritos amarelo pontuar, eles não podem estar adjacentes a outro comércio. Nesse exemplo aqui, eu tenho esses dois que estão adjacentes, então eu não pontuo nenhum deles. Então isso aqui vale 0 pontos. Cada outro que não estiver, né, eu vou pontuar de acordo com o nível que ele está. Esse aqui é 1 ponto, mais 1 ponto. Esses dois não estão adjacentes a outros comércios, e eles estão no nível 2. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de amarelo. Note que esse comércio está do lado de uma praça amarela, mas isso não influencia, ele só não pode estar de outro distrito amarelo. A praça não tem problema. Então, nesse meu caso, é 6 pontos vezes a quantidade de estrelas, nesse caso, 2 estrelas, também 12 pontos de amarelo. Então, se eu não tiver nenhuma praça, né, se eu, por exemplo, aqui eu tampasse dessa forma, eu ainda teria 6 pontos de amarelo, mas nenhuma praça, né? Então, seria vezes 0. Então, minha pontuação no distrito amarelo é 0. Então, é muito importante você tentar equilibrar, né? Fazer bastante pontos, mas ter praças para valer essa pontuação. O próximo distrito são os quartéis, que são a cor vermelha. Os quartéis, eles estão lá para proteger a cidade. Então, para eles pontuarem, eles têm que estar na borda da sua cidade. Neste exemplo aqui, ó, nós temos esse e esse que está na borda da minha cidade. Este outro aqui está bem no centro da cidade, então ele não vale de nada. Então vale 0 pontos. Nesse exemplozinho aqui eu teria 1 ponto, mais 2 pontos desse que está no segundo nível. Então seriam 3 pontos de distrito vermelho, vezes uma praça de 2 estrelas, 6 pontos. E o vermelho não tem importância se eles estiverem adjacentes, assim, ó, desde que eles estejam na borda. Neste exemplo aqui, esses dois aqui, eles estão na borda. Se você olhar a borda da sua cidade, ó, eles estão aqui nessa borda. Então eles estão protegendo a sua cidade e pontuando também. O próximo distrito é o distrito roxo, que são os templos. Para os templos pontuarem, eles têm que estar totalmente cercados, ou seja, sem nenhum espaço adjacente, né, vazio. Neste exemplo aqui, nós temos este templo que está totalmente cercado, então ele está pontuando. Este templo aqui tem um espaço vazio, então eu não faria ponto por ele. Este outro, ele está no segundo andar, não sei se dá para vocês verem aí, mas aqui, nesses 3 espaços aqui, não tem nada no segundo andar. Mas não importa. O que importa é a visão de cima. É justamente essa visão que vocês estão vendo. Então, se ele está cercado na visão de cima, ele está pontuando. Como ele está no segundo andar, ele vale 2 pontos. Então, nesse exemplo aqui, né, esse aqui também está cercado. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos, vezes 2 estrelas, 8 pontos de templo de distrito roxo. Esse aqui não pontua porque ele não está totalmente cercado. E é assim que pontua os templos. Vamos então agora para os verdes, né, que são os jardins. Os verdes são os mais fáceis de pontuar, né, porque eles pontuam independente de onde eles estejam. Desde que eles estejam aparecendo, eles estão pontuando. Então, se você não tampou, ele está pontuando. E nesse exemplo aqui nós temos 2 jardins no nível 1 e um jardim aqui que está no nível 3. Não sei se dá para vocês verem, eu vou mostrar aqui. Eu coloquei essa peça aqui e essa aqui está no 3º andar, né, no nível 3, então ela vale 3 pontos. Então neste exemplo aqui são 1, 2, 3, 4, 5 pontos de jardim, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrelas. 6 vezes 5, 30 pontos de jardim. Depois de anotar a pontuação de todos os distritos, para cada pedra que você terminou o jogo, você vai ganhar um ponto adicional. Vai marcar nessa parte aqui da folha e depois somar tudo e ver quem é o grande vencedor de Acrópolis. Se os jogadores empatarem na pontuação, aquele que tiver mais pedras no final do jogo é o grande vencedor. E se o empate ainda persistir, então eles compartilham a vitória. E é assim que se joga Acrópolis, um joguinho bem simples e bem gostoso, mas não acaba por aí, porque ele tem uma variante avançada e eu vou explicar para vocês a variante avançada aqui também. Na variante avançada nós podemos virar, né, essa folhinha de pontuação, e o que vai acontecer é que nós podemos dobrar a pontuação de um distrito se algumas condições forem atendidas, né? Para cada distrito nós temos uma condição diferente. Então você vai dobrar
a pontuação, né, daqueles distritos ou da peça e depois multiplicar pelas praças. Como é que é a condição do azul? O azul, se o seu maior grupo valer 10 pontos pelo menos, então você dobra a pontuação dele. Então neste exemplo aqui, minha maior área de azul são essa aqui. Vamos ver quanto que eles estão valendo, né, de pontuação. 1, 2, 3, 4 pontos que estão no nível 1, mais 2 aqui, 6, 8, 10. Então esse meu distrito azul está valendo 10 pontos. Então eu atingi, né, o seu requisito, então eu vou dobrar. Então é 10 vezes 2, 20 pontos, vezes, no caso, uma estrela, então eu fiz 20 pontos de azul. No caso do amarelo, você vai dobrar a pontuação das peças dos comércios que estiverem adjacente à praça amarela. Neste exemplo aqui, este comércio está do lado, né, de uma praça amarela, então eu vou dobrar a pontuação dela. Ela vale 2 pontos porque está no segundo nível, mas como eu atingi a condição, eu vou dobrar, então ela vale 4 pontos. Mais um dessa, 5, 6, 7, 8, 9, porque essa também está no segundo, vezes 2, 18 pontos. O único que dobrou foi essa, porque somente essa está do lado de uma praça amarela. As peças vermelhas vão dobrar se tiverem 3 ou 4 espaços adjacentes, né, vazio do lado dela. Ou seja, nesse caso aqui, esse quartel tem 1, 2, 3 espaços vazios do lado. Então ela dobra a pontuação. Como ela está no nível 1, vale 1 vezes 2, 2. Então essa aqui está valendo 2. No caso, nesse exemplo é a única que eu teria. Vezes 2, 4. Então para cada quartel que tiver 3 ou 4 espaços vazios, né? Tivesse assim, teria 1, 2, 3, 4 espaços, ela também dobraria a pontuação. No caso dos templos roxos, eles vão pontuar se eles foram construídos no segundo ou, né, acima, no terceiro ou quarto nível. Se você conseguir chegar no quarto nível, comenta aqui e me avisa, por favor. Então, neste exemplo, esse templo aqui ele está totalmente cercado, mas está no primeiro nível. Então, ele continua valendo 1 ponto. Este templo aqui está no segundo nível e está totalmente cercado. Então, ele vale 2 pontos, vezes 2, 4 pontos. Aqui eu teria 5 vezes 2 estrelas, 10 pontos de ouro. E o verde, ele vai dobrar a pontuação se ele estiver adjacente a um lago. O que é um lago? Eu vou explicar para vocês que eu ainda não expliquei. Um lago é qualquer espaço vazio na sua cidade que estiver totalmente cercado. Então nesse exemplo aqui, ó, eu fiz um lagozinho pequeno, né? Poderia ser um lago maior, se tivesse assim, por exemplo. Aqui seria um lago bem grande. Então peça verde, né, o jardim, ele vai pontuar se estiver adjacente a um lago. Nesse caso, esse jardim aqui pontuaria 2, ele está no nível 1. Vou dobrar ele porque ele está do lado de um lago, então 2 pontos. No caso, se eu tivesse esse cara aqui no nível 2, adjacente a um lago, dobra ele, então 4 pontos. Nesse caso seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 6, então 36 pontos. Esse jardim aqui ele está na adjacente, né, na minha cidade, mas não a um lago. Um lago é só um espaço vazio totalmente cercado, como esse aqui do exemplo. E essa é a variante, né, do jogo, se você quiser aumentar aí um pouco a dificuldade, o nível de complexidade no jogo. Mas ainda assim é um jogo bem simples e muito gostoso de jogar e roda bem rápido, né? Muitas vezes porque às vezes os jogadores estão sem pedra, então não tem muita escolha de qual peça pegar. Você é obrigado a pegar a peça que custa 0, né? E aí a escolha é só de onde você vai colocar na sua área de jogo. É um joguinho aí bem gostoso, bem divertido, que o pessoal tem feito bastante sucesso aqui para quem a gente apresenta, né? E eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido, né, entendido como é que funcionam as regras do jogo. Se eu te ajudei de alguma forma, ou você gostou desse vídeo, deixa um like, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações e ver uma gameplay, né, um duelo do casal de Acrópolis, para ver quem vai ser o melhor arquiteto da Grécia Antiga. Se ficou alguma dúvida, coloquem nos comentários ou me chama lá no Instagram, que vai ser um prazer ajudar vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Nossa, terceiro vídeo que eu gravo hoje em sequência, tô com fome. A gente vai comer.